O vovô estava morto à mesa do jantar. Ele está sentado ali há 40 minutos e mais ninguém percebeu. Ele ainda estava usando o chapéu de papel rosa que ganhou junto com seu presente de Natal. E ele estava sorrindo. Ele estava sorrindo para mim. Eu tinha de 12 para 13 anos quando tudo aconteceu. Tínhamos acabado de terminar o jantar de Natal e a mamãe estava ocupada tirando os pratos da mesa. Enquanto isso, meu pai e minha irmã estavam na sala, discutindo que filme eles veriam. Dessa vez estavam entre Hereditário e Barbie. Eu estava sentado na cadeira em frente ao meu recém-falecido avô e minha mãe não me deixava sair da mesa até que eu tivesse terminado toda a minha sopa de repolho. Na minha opinião, a única coisa mais nojenta que um corpo à mesa era essa sopa de repolho. Fiquei ali por alguns minutos, encarando a figura do meu avô de um lado e a sopa de repolho do outro, até que minha mãe apareceu na sala de jantar. Ela carregava uma xícara de chá e colocou na frente do meu avô. Aqui está, papai, disse ela amorosamente, dando em seguida um beijo na bochecha enrugada dele. Sua própria filha, aquela mulher que havia sido gerada e criada por ele, não conseguia ver que o vovô não estava mais ali. Talvez se ele tivesse sido um homem que dizia por favor e obrigado de vez em quando, ela poderia ter percebido sua falta de resposta. Mas ele nunca fez isso, então a grosseria passou despercebida. Eu já ouvi adultos falarem sobre como as pessoas se tornam invisíveis ao envelhecer, mas essa foi a primeira vez que testemunhei aquilo na vida real, e tão próximo de mim. Antes disso, na minha juventude ignorante, pensava que aquilo era apenas papo furado, e que os idosos é quem reclamavam demais e por tudo. Como de uma hora para outra uma pessoa ganharia o poder da invisibilidade quando tivesse cabelos brancos e rugas. Eu estava ansioso para descobrir isso. Pense em todas as pegadinhas que você poderia fazer com as pessoas, ou os segredos que você poderia descobrir, ou as coisas que você poderia roubar sendo invisível. Acho que até mesmo naquela época havia algo errado comigo, porque não queria avisar a minha mãe que o vovô havia acabado de morrer. Pelo menos ainda não. Eu não me senti triste com sua partida. Por que eu me sentiria? O vovô era muito desagradável e nunca perdia a chance de me irritar. Ele era um manipulador perverso. Não havia aqui um avô fofo e sábio, daqueles que a gente vê em filmes da sessão da tarde. Apenas um velho amargurado e vazio. A única coisa que havia dentro dele eram os gases que ele costumava soltar em todos os lugares, sem se importar com as pessoas ao redor. Isso sem falar no seu odor corporal, que lembrava bastante o cheiro de uma cebola já em decomposição. Aquele cheiro sempre me fazia lacrimejar e desejar distância dele. Ele me odiava e eu o odiava. Era e sempre foi assim. Na verdade, tudo que senti naquele momento com o corpo dele inerte sentado à mesa foi excitação. Eu queria assistir e esperar para ver quem seria o primeiro a perceber que ele havia partido. Enquanto isso, eu projetava um filme na minha cabeça, explorando cada possível revelação. A mamãe definitivamente desabaria. Ela idolatrava o chão que o homem pisava. Só Deus sabe por quê. O domínio que ele tinha sobre ela deixaria a maioria dos líderes de seita com inveja. Meu pai também não conseguiria ser forte o suficiente para segurar o choro. Ele é daqueles que choram até em comercial de TV. Eu podia imaginá-lo tentando se manter firme, pela minha mãe, antes de cair de joelhos chorando copiosamente quando a ficha caísse. Finalmente, minha irmã, que nunca perdia a chance de ser uma rainha do drama, com certeza lamentaria a perda do vovô, como se ele tivesse sido seu melhor amigo no mundo todo. Mas na realidade os dois mal se conheciam, mal se falavam. Eu teria que esperar para ver quem ganharia aquele prêmio mórbido. Quem seria o primeiro a notar que vovô não se mexia há mais de uma hora? Acho que não deve demorar muito. Eu quero uma tigela limpinha. Minha mãe me alerta, mas posso dizer pelo cansaço em sua voz que ela não está a fim de brigar ou me colocar de castigo hoje. Ela já estava na 4ª taça de vinho, então talvez isso tenha anestesiado seus sentidos o suficiente para não perceber o cadáver sentado à mesa na nossa sala de jantar. De qualquer forma, logo ela cederá à minha teimosia por não querer aquela maldita sopa de repolho. E então eu devorarei 3 porções de pavê antes que a gente comece a ver o filme. Espero que eles não percebam o vovô até que eu tenha comido meu pavê. Isso seria bem irritante. Falando no vovô, agora ele estava parecendo um dos meus bonecos. Foi surpreendente para mim ver como um morto se transforma rapidamente,
no que parece ser um boneco de cera. Toda a vividez em sua pele havia sido drenada e seu rosto parecia mais uma massa branca, cremosa. Eu vejo essa mesma cor toda semana quando passo pelo balcão de queijos do supermercado. Pensei em pegar minha faca e ver se conseguia facilmente empurrá-la através de seus dedos para revelar a borracha sem ossos e sem sangue por dentro. Mas em vez disso, optei por enfiar meu garfo embaixo da unha do dedo indicador dele. Logo que percebi que ele havia parado de respirar, dei alguns chutes fortes na canela dele por baixo da mesa, só para ter certeza de que ele realmente não estava mais ali, mas não custa verificar 2 vezes. Os dentes do garfo penetraram na ponta do dedo cerca de 2 centímetros e então bateram no osso e pararam. Toma, seu velho idiota! Isso é por cada vez que você fingiu que não conseguia me ouvir e gritou: "Fale direito comigo, moleque!" Bem na minha cara, me cobrindo com sua saliva fétida. Continuei tentando forçar um pouco mais o garfo em sua pele. Por todas as vezes que você me derrubou com sua bengala e depois riu feito um louco quando eu começava a chorar. Todos os avós dos meus amigos os cobriam de amor e presentes. Levavam eles para o parque para jogar bola, ensinavam carpintaria ou mostravam como consertar carros ou soltar pipa. Eu, por outro lado, tinha que me contentar com um simples olá do homem com a cara sempre amarrada. Quão patético é isso? Pensando bem, o primeiro sorriso genuíno que ele já havia mostrado para mim era o que ele estava estampando em seu rosto morto agora. Todo mundo na minha família estava ou cegamente alheio ao maldito que ele era, ou simplesmente com muito medo de retrucar seus xingamentos. Todas as reclamações que eu fazia eram sempre ignoradas, como se eu fosse muito sensível e reclamão. Girei o garfo no sentido horário, e ao fazer isso, arranquei sua unha do dedo indicador. A carne não coberta abaixo brilhava como lava quente. A onda de poder que senti naquele momento foi incrível, mas essa euforia logo evaporou quando olhei de volta para o rosto do meu avô. Mas agora ele não estava mais sorrindo. O rosto dele mostrava o que parecia ser uma gargalhada macabra e fria. Eu podia jurar que seus dentes não estavam à mostra 1 segundo atrás. Todo o meu corpo arrepiou. Em choque, soltei o garfo que ficou lá, cravado na unha dele, e apenas afundei na cadeira o máximo que pude. Quase esqueci completamente o que eu havia feito com seu corpo e estava prestes a gritar pedindo ajuda a meus pais. Mas consegui conter os gritos antes que eles saíssem da minha garganta. Imediatamente comecei a racionalizar. Ele estava morto. Eu tinha certeza disso. Então deve ter sido algo que eu fiz. Só pode ter sido isso. Usei força demais no garfo. Força o suficiente para soltar sua mandíbula e fazer parecer que ele estava gargalhando. Eu estava no 7º ano na escola e estávamos aprendendo como o corpo humano é controlado por uma série de ligações e reações químicas e eletromagnéticas. Talvez eu tenha atingido um nervo com alguma funcionalidade que fez a boca dele tremer e cair. Ou talvez movimentos corporais aleatórios façam parte do processo de decomposição. Deveria ter prestado mais atenção à professora e não ter passado tanto tempo conversando com meus amigos. Mas todas essas minhas teorias foram ofuscadas por uma pergunta ainda mais intrigante. Uma que vinha criando uma casa em minha mente desde que percebi que vovô havia partido. Com que ele estava mesmo sorrindo? Que pensamento poderia ter passado por aquela máquina de grosserias que ele chamava de cérebro para induzir tanta alegria antes que as luzes finalmente se apagassem? Se era o suficiente para fazê-lo sorrir, tenho certeza de que não quero saber. Do jeito que ele era, talvez só quisesse me dar um último susto antes de partir desta terra. O medo foi embora tão rápido quanto chegou, e agora eu estava sorrindo de volta para ele. Até tive que cobrir a boca para abafar o som da minha risada quando um pensamento surgiu na minha cabeça. Então falei baixinho, só para ele ouvir. Ei, vovô, talvez eu devesse fazer todos saberem que você virou ração de minhoca. Mas tá cedo, né? Vou ficar calado, aproveitando a vista. Você pode ficar aí sentado e apodrecendo um pouco mais. Olho para o garfo preso no dedo dele e vejo 3 pequenas gotas de sangue pingando sobre a toalha da mesa. Logo, uma pequena corrente começou a se formar a partir do dedo e me xinguei por ter me empolgado com minha vingança particular. Se alguém visse o sangue, eu estaria ferrado. Eu tinha que me livrar das evidências. Parei e observei rapidamente a situação ao meu redor. Minha mãe ainda estava bebendo na cozinha e eu podia ouvir as vozes do meu pai e da minha irmã vindas da sala. A discussão sobre a escolha do filme ainda não havia sido resolvida.
Com um movimento só, puxei o garfo do dedo do vovô, liberando um jato de pressão. Para evitar que o sangue fizesse uma bagunça, peguei a mão dele. Então peguei a ponta dos seus dedos e enfiei na xícara de chá que minha mãe havia trazido mais cedo. Meu plano funcionou surpreendentemente bem. Seus dedos enrugados tinham o tamanho exato para preencher a profundidade da xícara sem derramar muito. Apenas algumas gotas de chá espirraram sobre a borda e caíram na mesa. Quando o vapor subiu da xícara, perfumou o ar com um novo cheiro levemente ferroso, que mesmo assim ainda cheirava melhor que a sopa de repolho que eu era obrigado a comer. Peguei mais 2 folhas de guardanapo e limpei o resto do sangue e chá derramados da mesa. Vi um movimento na cozinha. Minha mãe estava voltando, então recuei rapidamente para minha cadeira. Mais uma vez, ela não prestou atenção alguma ao pai dela, preocupando-se apenas com o conteúdo da minha tigela. Quero esse prato limpinho em 5 minutos ou nada de pavê. Com sua última advertência dada, ela voltou para a cozinha. O som de uma rolha saltando de uma nova garrafa de vinho veio instantes depois. Agora eu sabia que tinha bastante tempo para me livrar dessa sopa horrorosa, e pela primeira e última vez, o vovô seria útil para mim. Eu deslizei da cadeira, peguei minha tigela e virei a sopa levemente na boca dele. Mas mesmo que eu tenha tentado ser preciso, alguns pedaços do repolho ficaram no lábio do velho. Tirei um momento para observar e gravar essa imagem completamente na minha memória. Parecia digna de filme de terror. Os pedaços de repolho pendurados em sua boca faziam parecer que tinha algum tipo de criatura alienígena explodindo dele. Peguei meu garfo novamente e empurrei o restante deles até o fundo de sua garganta. Mãe, eu terminei a sopa. Beleza, querido. Ela respondeu. O álcool fazia suas palavras serem quase outro idioma. E com isso, deixo o vovô completamente sozinho. Fui para a sala e acabei escolhendo o filme vencedor, Barbie. Eu não queria mais imagens de terror naquela noite. Alguns minutos após o filme começar, o grito da minha mãe ecoou pela sala e nos fez saltar do sofá e derrubar a pipoca no chão. Que desperdício por conta do vovô. Meu pai e minha irmã correram para a sala de jantar. Fui caminhando atrás deles, tentando pensar em algo triste o bastante para produzir algumas lágrimas. Na sala, os 3 entraram em pânico e logo eu me juntaria a eles. O vovô não estava mais sorrindo. Na verdade, ele não estava nem mesmo sentado na cadeira junto à mesa. Ele estava no chão, com as mãos em volta do pescoço. Sua pele cor de queijo agora era um vermelho azulado animado. Seus braços e pernas se contorciam no chão intermitentemente, como faziam meus brinquedos quando as pilhas estavam acabando. Mamãe está de joelhos ao lado de seu pai caído, soluçando, tentando freneticamente desbloquear a tela do celular para ligar para a emergência. Mas suas mãos estão tremendo demais por causa do álcool e do estresse daquela situação. Dessa vez, meu pai agiu rapidamente. Ele se jogou no chão e começou a tentar ajudar o vovô. Ele tentou abrir a boca do vovô para ver se ele estava engasgado com algo. Quando vi isso, gelei por inteiro. Se meu pai conseguisse abrir a boca do vovô, veria uma grande quantidade de repolho atolada em sua garganta. Vendo aquela cena, minha irmã só se encolhia em um canto mais distante da sala de jantar. Ela gritava de desespero. Enquanto isso, eu vi uma pilha de vômito ao lado da mesa, do lado oposto aonde vovô lutava para respirar. Ninguém havia notado, então corri rapidamente até lá e, com o calcanhar, tentei esmagar todo o resto de repolho visível no tapete. Meu coração dava cambalhotas no peito, enquanto assistia meu pai sacudir o corpo de seu sogro antes de admitir a derrota e cair em prantos. Ele se foi. Meu pai anunciou, sem nenhuma autoridade médica, mas parecia que ele estava certo. Eu podia ver em seu rosto que a vermelhidão havia ido embora, e ele tinha voltado a ser o boneco inerte de cera que estava comigo na sala de jantar há poucos minutos. Mamãe ainda estava tentando desbloquear o celular. Fui até ela. Peguei o celular de suas mãos trêmulas e destravei. Fingi que estava ligando para os bombeiros, mas na verdade só conseguia agradecer o fim de toda aquela cena bizarra. Subitamente senti uma mão fria se enrolando em volta do meu tornozelo. Olhei para baixo e o que algum dia foram os olhos do vovô estavam fixados nos meus olhos, mas eles estavam totalmente brancos, como se tivessem rolado para cima. Ele estava me segurando com a mão direita, justamente a que eu enfiei o garfo e depois coloquei na xícara de chá fervendo. Vi que ele estava mexendo os lábios, mas não conseguia escutar nada. O silêncio na sala era tão grande que poderia ser cortado. Então minha mãe veio em meu socorro.
Ela tirou o vovô de cima de mim e murmurou alguma bobagem sobre como ele precisava aguentar firme e ficar conosco. Mas assim que ela o deitou de costas, ele já não estava mais respirando. E agora que seus pulmões pararam de fato, os meus puderam finalmente retomar o ar. Esse último esforço deve tê-lo matado. Vovô podia ser um homem desprezível, mas sua luta para ficar vivo me admirava. Sem eu perceber, meu pai pegou o telefone da minha mão e conseguiu falar com os bombeiros. Ele começou uma descrição frenética da situação, mas então mamãe pediu para ele parar. Ela pegou os braços do vovô e os colocou sobre o peito, na famosa pose em que as funerárias preparam os corpos para o enterro. Ela finalmente aceitou a partida de seu pai. Então, o choro começou de verdade. A hiperventilação seca, acompanhada pelo tremor, parece fazer seu corpo encolher cada vez mais. Eu senti pena dela naquele momento. Pensei em colocar uma mão reconfortante em suas costas, mas antes de fazer isso, ela parou de chorar subitamente e olhou para baixo, para as mãos do vovô. Uma expressão de pavor tomou seu rosto. Rapidamente, ela pega a mão esquerda dele e remove algo enfiado entre seus dedos enrugados. É um pequeno pedaço de papel. Então ela se virou. Parecia que não havia mais cor em seu rosto. Tentei imaginar o que poderia estar escrito ali, mas não consegui pensar em nada. Minha mãe continuava parada olhando para as letras minúsculas escritas no papel amassado. Papai perguntou o que diz o papel, mas ela o ignorou. Eu me enrolei atrás dela e passei meus braços ao redor de seu pescoço em um abraço carinhoso, mas é claro, eu só queria ver o que estava escrito. E então aquela cena, que já era bizarra o suficiente, ficou ainda mais macabra. Na época, há 15 anos, só percebi a coincidência estranha e assustadora dias depois, mas estava certo de que era apenas isso, uma coincidência. Eu não achava que o vovô tinha nada de engraçado em seu corpo, mas faz sentido que se algo o divertisse, seria alguma piada que só faria sentido em sua mente doentia. O vovô nunca esteve sorrindo para mim. Ele estava sorrindo para si mesmo, se divertindo em sua própria mente obscura e perversa, aproveitando os últimos momentos de mortalidade antes de sentir que ela estava começando a escapar dele. Mas não sem antes me assustar mais uma vez. Minha mãe finalmente virou o pequeno pedaço de papel para nós. Fale direito comigo, moleque. Não acreditei quando li aquela frase escrita em letras miúdas no pedaço de papel. O que poderia ser aquilo? Será que ele sabia que eu seria o responsável por acabar com sua estadia na Terra? Será que era mais um de seus trotes ou, dessa vez, ele sabia o que aconteceria e deixou aquela mensagem escrita para mim? Não é possível. Eu cometi um erro honesto. Eu achei que ele já não estava mais ali quando o machuquei. Eu tinha certeza que ele havia partido quando empurrei a sopa em sua garganta. Instantes depois da revelação das últimas palavras do vovô, meu pai veio até onde eu e minha mãe estávamos e nos abraçou. Minha irmã chegou logo em seguida para completar o abraço familiar. Tenho que admitir que estar enterrado no centro daquela massa de luto me fez sentir uma paz interior como há muito eu não experimentava. Imagine poder voltar ao útero. Foi assim que me senti. Viver aquele momento próximo da minha família, mesmo que por alguns poucos minutos, me fez pensar que a cena do vovô sufocando na nossa frente e partindo desse mundo tinha valido a pena. Era um verdadeiro milagre de Natal. Nos dias seguintes, meu único pesar foi nunca ter conseguido comer meu pavê depois daquela tigela de sopa de repolho. Hoje sei que a condição que afetou o vovô naquele momento é chamada de catalepsia, condição que pode fazer a pessoa ter uma incapacidade de movimentação na cabeça e até na fala. Em casos mais raros e complexos, acham até que a pessoa está morta, pois a respiração fica bem lenta, bem fraca. Você já deve ter visto isso em filmes ou séries de TV, mas eu juro, esse foi um raro exemplo que aconteceu na vida real. Então, aparentemente, eu agi de forma precipitada ao machucar o vovô. Em minha defesa, eu tinha apenas 12 anos e não tinha ideia que ele tinha essa condição rara. A causa oficial da morte foi registrada como sufocamento, seguido por uma parada cardíaca. Felizmente para mim, o legista atribuiu as lesões que causei nos dedos e garganta do vovô à tentativa desajeitada do meu pai de salvá-lo. Estava tudo justificado. Não tinha por que eu ter medo de ser pego. Nesses anos que se passaram, minha mãe quase nunca relembrou os acontecimentos daquela noite terrível de Natal. Ela se culpa bastante. É raro hoje em dia ela não estar com uma taça de vinho na mão. Quando ela está bêbada, pensamentos sombrios que habitam no fundo de sua mente às vezes se transformam em palavras para mim.
Eu não entendo como ele sufocou. Eu tenho certeza de que o prato dele estava vazio quando o tirei. O único prato cheio na mesa era o seu. E então ela me direcionava um olhar carregado. Apenas por alguns instantes, antes de afastar qualquer suspeita que ela possa ter sobre seu único filho, com mais um bom gole de vinho. Ah, o que os pais não fariam por seus filhos, não é mesmo? Depois dessa trágica noite, criamos uma pequena tradição para todos os próximos natais. Sempre, na noite de Natal, nos reunimos ao redor da mesma mesa e antes de começarmos a ceia, levantamos um brinde à memória do vovô. Ninguém nunca mais quis sentar na cadeira em que o vovô morreu, então meu pai a jogou fora. Agora a grande mesa para 6 pessoas tem um lugar a menos. Acho a falta de simetria bastante perturbadora. Mas nada é tão perturbador quanto uma tradição natalina macabra que somente eu presencio. Mesmo que eu tenha escapado da punição por ter matado o vovô, acabei pagando pelos meus pecados. Não consigo distinguir se é real ou puramente psicológico. Tudo que sei é o quanto é terrível de verdade. Exatamente quando brindamos, meu pesadelo começa. A tortura completa pode se desenrolar ao longo de várias horas. Fale direito comigo, moleque. Diz a voz áspera e familiar que só eu posso ouvir. Então minhas narinas começavam a queimar com o cheiro corporal podre, aquele cheiro que ele tinha e sempre me dava náuseas, mas só eu parecia notar. Finalmente, sinto meu tornozelo queimar exatamente no mesmo lugar onde fui agarrado pelo vovô 15 anos atrás. A dor começa a subir para minha perna, meu peito, invade todo o meu corpo. Enquanto isso, a voz envelhecida e aterrorizante continua falando só para que eu possa escutar. Estarei aqui com você, até você falar, garoto. Você quer que eu vá embora? É melhor contar a todos o que você fez, senão eu sempre estarei aqui, em todas as noites de Natal. Mas eu sei bem, ele não vai embora. Nem mesmo se eu escrevesse uma confissão assinada para a polícia, ele deixaria de me aterrorizar. Ele está se divertindo demais com o meu pavor. Posso ver sua sombra agora mesmo, observando do espaço vazio onde sua cadeira deveria estar. Não me pergunte como sei, mas posso garantir a você, ele ainda está sorrindo. Suponho que haja coisas que eu poderia fazer para tentar interromper essa maldição. Se essa for a palavra certa para isso. Eu poderia evitar o jantar completamente. Ou talvez não participar do brinde. Ou eu poderia tentar apenas gastar algumas centenas de reais com terapia. Minha preocupação é que se eu fizer qualquer uma dessas coisas, acho que a presença dele pode me seguir para outro lugar. Este ritual de tortura parece se adequar ao espírito do vovô. Acho que o contém apenas na noite natalina. Acredito que, assim como o próprio Natal, você só precisa sofrer uma vez por ano. E é sempre melhor ser assombrado quando se tem a companhia de outras pessoas, mesmo que só eu sofra com aquela presença. Então, faço o meu melhor para passar por aquela noite. Mas a cada ano que passa, está cada vez mais difícil escutar e entender o que minha família fala com aquela voz resmungando e me acusando. Está cada vez mais difícil não me engasgar com aquele cheiro que faz meus olhos arderem. Cada vez mais difícil falar com a dor que sinto no corpo após o aperto em meu tornozelo. Mas para mim, e isso provavelmente é a pior parte, desde aquele Natal em que o vovô morreu, tenho realmente lutado para conseguir comer naquela sala de jantar. Não me entenda mal, mas tudo ali sempre parece me lembrar o gosto daquela sopa de repolho.